Fala pessoal, muito boa tarde, tudo jóia? Vamos lá para o nosso vídeo número 4. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como, na verdade a gente vai começar a falar sobre isso, como que os animais aprendem. E eu vou basear um pouquinho aqui em algumas experiências científicas, históricas, que deram início a todo o trabalho que hoje em dia gera o conteúdo que nos baseia, que nos norteia sobre como o animal aprende. E eu vou começar hoje falando de um médico, um médico russo, que estava atuando na Alemanha, isso em 1879, e de nome Pavlov, Ivan Pavlov. E o Pavlov estava, na verdade, fazendo um estudo, uma pesquisa sobre fisiologia da digestão. Ele estava entendendo minuciosamente como que se dava o processo de digestão dos animais. E quando eu digo dos animais, entenda-se diversos animais. E nesse estudo específico dele, ele utilizou, por coincidência, um cão, para poder fazer essa análise. Eu vou mostrar para vocês exatamente como que ficou, uma representação, um desenhozinho de como que foi a experiência dele. Como vocês podem ver aí nessa representação, o que o Pavlov fez? Ele colocou numa plataforma um cão que estava de pé, preso por um peitoral, olhando para frente, lá ele estava imobilizado até certo ponto, e ele apresentava o alimento para esse cão para poder avaliar a salivação desse cão. Então ele fez uma incisãozinha no duto salivado do cão, conectou isso com um medidor de saliva, tá? E aí toda vez que ele apresentava o alimento, que tem a nossa digestão, não só a nossa, mas de vários animais, ela inicia muito antes de colocarmos o alimento na boca. Do momento que a gente sente o cheiro ou vê o alimento, nesse exato momento a gente já começa a salivar. Daí a expressão deu água na boca. A gente olha para alguma coisa e faz, poxa, deu água na boca. E foi isso que ele fez com o cão. Então, o Pavlov começou a proceder, esse experimento, e como era de se esperar, toda vez que ele apresentava comida, o cão salivava. E começava a salivar e ia salivando cada vez mais. Com o passar dos dias e as repetições desse experimento, aconteceu algo que o Pavlov não esperava e que tirou um pouquinho o controle do experimento dele. Ele percebeu que o cão começou a antecipar cada vez mais o processo de salivação, porque ele começou a conectar a apresentação da comida, esse estímulo da comida, com sons que ele começou a perceber rotineiros. Então vamos lá, um primeiro exemplo. Todo santo dia o Pavlov chegava na sala lá do experimento, se encaminhava até um quarto para poder pegar a vasilha com o alimento. Então o cão, a partir de um determinado número de repetições, ele começou a salivar já quando o Pavlov entrava nesse quartinho para buscar o alimento. Dias depois, ele percebeu que o cão começou a salivar já no momento em que ele abria a porta, puxava a maçaneta para poder abrir a porta para entrar no cômodo da experiência, antes mesmo de chegar no quartinho onde ele coletaria o alimento. Dias depois, começou a salivar já ao ouvir os passos do Pavlov num determinado horário, quase sempre o mesmo, antes de abrir a maçaneta, antes de adentrar o quarto do experimento, antes de ir buscar o alimento no quartinho. E isso tirou um pouco o Pavlov de tempo, porque ele falou, poxa, agora eu não consigo mais medir a saliva, a salivação. Não sabia ele, não tinha identificado ele naquele momento, que essa seria a grande revolução da coisa. Pouco tempo depois ele cai em si. Aí o que ele faz? Ele põe o cão numa caixa acústica, de isolamento acústico e visual, onde o cão não consegue mais
ouvir ele chegando, vê-lo indo buscar o alimento, etc., com a abertura frontal para poder unicamente abrir na hora de apresentar o alimento para o cão. E ele faz isso, né? E como ele havia constatado anteriormente que os níveis de salivação do cão se demonstravam muito próximos nos sinais associados, nos estímulos associados, ou seja, tanto quanto ele apresentava a comida para o cão, quanto quando o cão começou a conectar esses estímulos, ele via o Pavlov indo buscar a comida dele, ele já começava a salivar na mesma intensidade, ou muito próximo. Mas chegava sim, com o passar dos dias, das repetições, chegava na mesma intensidade. Então o que ele fez? Botou na caixa acústica e ele começou a testar outros estímulos, né? Inicialmente com estímulo sonoro, botou um metrônomo lá, né? Onde toda vez, antes de apresentar a comida, ele dava a partida lá, iniciava o metrônomo que emitia um sinal sonoro, né? E o cão passou a salivar toda vez que ouvia o sinal sonoro, né? E isso ficou conhecida como primeira lei do aprendizado ou aprendizado clássico, né? Que é quando você aprende, aprendizado condicionado, né? Que é o aprendizado de ações involuntárias, tá? Ele tem ali um estímulo primitivo, né? Que é a comida, né? Que desenvolve, que desencadeia uma resposta, um reflexo também primitivo, que é a salivação, né? E ele consegue encadear com outros estímulos que são um estímulo condicionado, ou seja, o cientista estava apresentando aquela condição ali, e uma resposta, um reflexo condicionado. Bem, e o Pavlov começou a testar diversos outros estímulos, tendo sempre como resultado chegar a uma resposta, um nível de salivação de mesmo nível que quando inicialmente apresentou a comida. Ele testou com outros sinais sonoros, com luzes dentro da caixa, a luz se acendia, depois era apresentado o alimento, né? E por aí vai. E o Pavlov também, depois, tentou fazer uma outra coisa. Ele fez assim, tá, então agora o cão ele já inicia e produz a saliva em mesmo nível do alimento, de quando eu apresento o alimento, já quando ele ouve o estímulo condicionado. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar a comida e vou passar a apresentar somente esse estímulo condicionado. Vamos ver até que ponto ele mantém, né, a resposta, né, o reflexo condicionado. E o que ele descobriu? Que com o passar do tempo, cada vez que ele acionava aquele estímulo, seja sonoro, fosse a luz, o luminoso, o visual, e ele não tinha a entrega do alimento depois, o cão começou sim, ele começava a salivar, quando ele ouvia o estímulo, era exposto ao estímulo, mas este nível de salivação começa a decair gradativamente até chegar a absolutamente zero. Ou seja, aquele estímulo a qual ele foi condicionado, tá, ele perdeu totalmente o condicionamento a esse estímulo, né? O que ele chamou depois, ou na verdade não foi nem ele, mas ficou conhecido depois como lei da extinção. Ou seja, todo estímulo condicionado que não é reforçado tende à extinção, né? Isso tem um pouquinho a ver com a discussão, uma conversa que a gente teve hoje, inclusive no grupo do WhatsApp, né? A gente estava falando sobre isso, ou seja, comportamentos que a gente quer que a sua recorrência se torne cada vez maior, a gente estimula. Comportamentos que a gente quer que a recorrência vá caindo até deixar de existir, a gente não estimula. Esse é um dos experimentos, né, do Pavlov. Foi importantíssimo, é importantíssimo para a gente hoje, para você ter ideia da importância. Na época, então, alguns anos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por conta desse experimento. Tá? E a gente vai, no próximo vídeo, ver outros 2 experimentos que foram associados, né, na construção do treinamento clássico, né, que a gente usa até hoje.